dia, bom dia! Hoje às 8h07 nós estamos iniciando o nosso programa Café com Terapia. Um programa para você estar em grande estilo e com certeza começar bem o seu dia, apresentado por mim, doutora Luciane. O Café com Terapia ele é um programa que ele vai trazer para vocês muitas informações, educação em saúde, tirar dúvidas e trazer temas que são importantes, não apenas para você, como para toda a sua família. Então, vamos aproveitar esse momento em que hoje teremos você como nosso principal convidado e como entrevistado o professor doutor Cassiano Ricardo. Deixa o seu bom dia aí, Cassiano. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite do Café com Terapia, parabéns pelo programa que se inicia hoje na Rádio Verde Amazônia 87.9 e quero também agradecer aos ouvintes e deixar claro que hoje vocês vão ter acesso a informações em saúde aí muito importantes aqui no Café com Terapia. Muito obrigada, Cassiano. Quero mandar um abraço especial, meu bom dia, para toda a família da Rádio Verde Amazônia, para todos vocês que nos assistem, não só em Ariquemes, mas em todos os cantos do Brasil, e em especial para a Dona Flor e também para as minhas filhas, Aire e Antonella. Vamos começar hoje, Cassiano, falando um pouco sobre a pandemia, né? A pandemia não acabou. Então, nós sabemos que existe uma história das pandemias no nosso país. Você poderia falar um pouquinho para a gente hoje sobre a história das pandemias? Isso, doutora Luciane. Na verdade, assim, a pandemia da Covid-19 é apenas mais uma pandemia que nós estamos vivendo. Porém, a história das pandemias, ela se confunde com a própria história do homem, né? Então, existem relatos já de pandêmicos, né, de pandemia. O que é pandemia? Pandemia é quando uma determinada doença ela toma uma proporção avassaladora e ela se dissipa para todos os continentes, para o mundo todo, né? Então, assim, quando eu digo que se confunde com a própria história do homem, é que ela sempre acompanha o ser humano. Porque o ser humano ele é um ser vivente, ele não vive em cima do planeta Terra, ele vive no planeta Terra. Então ele é um ser integrado e como ele é integrado, ele faz parte da cadeia biológica, eu diria assim, né? Então nós somos, também fazemos parte do bioma, nós somos, na verdade nós somos animais também, né? Apenas dotados de raciocínio, né? Por assim dizer. Então, nós também sofremos interferências do meio. O que eu quero dizer com isso? Nós convivemos com vírus, com bactérias, com fungos, com protozoários, com todos os seres que vivem no planeta e interagem entre si. Isso faz com que, em determinado momento, alguma coisa venha a acontecer, algum desequilíbrio, né? Então, veja bem, como você me perguntou em relação à história, nós temos aí o início de pandemia registrada no mundo. Iniciou-se com a febre do Justiniano no mar Mediterrâneo, entre a Ásia, a Europa, a Índia, a África, né? Então ali iniciou-se no século VI depois de Cristo, né? Em meados do ano de 500 depois de Cristo. Então iniciou-se ali um processo de febre, de mal-estar, dor no corpo, né? E as pessoas começavam a necrosar os seus membros, a apodrecer os dedos e a cair. As pessoas começaram a morrer de uma febre gravíssima, né, que causava essa necrose. Então e o rei na época, o império, né, bizantino, né, o rei Justiniano, ele também pegou a doença, então ficou conhecida como febre do Justiniano. Isso é um início, né, das pandemias que se alastraram no mundo. Nem Brasil existia na época, né? O Brasil é novinho. Então, assim, sucessivamente foram tendo registros de epidemias e pandemias, né? E nós passamos a ter também, na Idade Média, na Baixa Idade Média, no século XIV, né? Em 1300, mais ou menos, um surto de peste bubônica, né? Que foi também chamada de peste negra, que era uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que era transmitida pela pulga dos ratos. Por quê? Porque havia uma interação com o homem naquela época, na Idade Média, por exemplo, até a Idade Média, o homem não tinha nenhum tipo
de medida de higiene, nem condições sanitárias, ou seja, não tinha esgoto, não tinha limpeza, né? Não tinha... As cidades, elas não tinham essa estrutura, esse arcabouço que a gente tem hoje de coleta de lixo, de saneamento básico, de água tratada, não havia nada disso. Então as pessoas interagiam com os animais e havia uma grande infestação dessas pragas, né, urbanas, diria assim, esses roedores e etc., animais peçonhentos e tudo mais. Então as pessoas interagiam muito com esses animais e acabavam se contaminando. Então essa doença, por exemplo, a peste bubônica, ela arrasou, né, até cerca de 1/3 da população da Europa na Idade Média, para ver a importância desse tipo de pandemia, né, na época, né? Então, como que isso foi erradicado? Claro, com medidas de higiene. A partir do momento que o ser humano começou a entender de medidas de higiene, que a limpeza ela contribuía para erradicar as doenças, aí assim a gente começou a evoluir. Mas porque naquela época também o ser humano não conhecia vírus, bactérias, né? Então, a partir do momento que passou a ter noção de que o que causava as doenças não eram maus espíritos, mas sim bactérias, vírus, protozoários, aí sim a ciência começou a avançar, a evoluir e a sociedade a passar ter uma qualidade de vida melhor. Por quê? Porque até então existia uma teoria que eles consideravam como chamada de teoria miasmática, ou seja, acreditava-se que os maus ares é o que causavam as infecções. Mas por que maus ares? Porque eram os odores, o cheiro forte, o horror do fedor, né? Fedor, modo vulgar de dizer, das cidades que exalavam, porque as cidades nada mais eram do que um acúmulo de lixo urbano, né? As pessoas iam, por exemplo, não existia, quando eu falo em condições sanitárias, isso é interessante, as pessoas não têm noção. Mas não existia, por exemplo, fossa. As pessoas faziam suas necessidades básicas, cocô, xixi, e aquilo era feito na rua. Era lançado na rua, em valas, nas ruas. Tá? Então as pessoas faziam suas necessidades básicas nas ruas, os lixos já eram jogados tudo na rua. Então havia um acúmulo de odor. E aquilo exalava, atraía animais, roedores em excesso, e isso faz com que haja transmissão de doenças. E por aí sucessivamente, doutora. Nós tivemos também, fomos assolados por varíola, né? Também é uma zoonose, né? Então nós tivemos aí, inclusive a varíola hoje, que é uma da família Orthopox vírus, é um tipo de cepa, né? Diferente da varíola humana do século XIX, né? E que foi erradicada, né? Deixa claro que ela foi erradicada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 1980, né? Porém, essa que nós temos agora, ela é uma outra tipo, né, da família, uma grande família de vírus, e que também causa uma doença, entre aspas, um pouco mais branda, porém com a repercussão também semelhante à anterior, porque ela inicia-se com ela subdivide-se em duas formas, que é a síndrome febril aguda, seguido de uma fase de erupção cutânea, né? Que é muito estigmatizante pelos tipos de feridas que causam nas pessoas, né? E é uma doença perigosa, principalmente para os extremos de idade, né? Ou seja, para crianças e para idosos. Então, por que essas doenças chamadas de emergentes e reemergentes? Emergentes são doenças novas, como por exemplo o SARS-CoV-2, que ele surgiu aí em dezembro de 2019, né, em Wuhan, na China, e se dissipou para o mundo. Mas nós temos as doenças reemergentes, que eu acabei de falar, né? Uma é a própria varíola, e nós temos outras aí que assolam a população, o sarampo, né? O sarampo, e são doenças de uma forma geral imunopreveníveis. Isso que é importante falar, né, doutora? Acredito que... Isso, falar sobre as vacinas, né, Cassiano? Isso, exatamente. Então são doenças... Hoje, olha, veja bem, as pessoas têm que entender que hoje nós temos um dos maiores e melhores programas de imunização pública do mundo. O nosso programa de vacinação, ele é um orgulho para o mundo todo. Inclusive, o Brasil ele é pioneiro no tratamento de doenças infecciosas, como, por exemplo, do HIV. É público, os medicamentos são gratuitos,
E isso é um exemplo para o mundo todo. E assim, então, as vacinas hoje, nós temos um Programa Nacional de Imunização que ele é datado de 1973, se não me engano. Então, nós temos aí 80, 90, 2000, 10, nós temos 50 anos de programa de imunização no Brasil. E esse programa hoje contempla cerca de aproximadamente 20 tipos de vacinas diferentes. E como tem vacinas conjugadas, ou seja, uma vacina que ela imuniza contra não só um tipo de doença, mas como 3, 4 tipos de doença, como por exemplo a tríplice viral, a tríplice bacteriana ou a tetraviral, que são 4 tipos de doenças. Então nós temos são 20 vacinas prevenindo cerca de 30 doenças hoje no Brasil, infecciosas, tá? E além de soros, né, que ainda estão disponíveis contra a raiva, contra tétano, contra venenos de animais peçonhentos. Então nós temos um programa avançadíssimo e isso tem que ser valorizado. Inclusive vacinas, hoje nós temos aí no Brasil homologado, se não me engano, são 4 plataformas vacinais disponíveis para combater a Covid-19. Então nós precisamos compreender a importância desse programa de vacinação e levar não só a criança, mas também o adulto e o idoso para se vacinar. As doses, né, Cassiano, de reforço, que muitas vezes as pessoas acabam não indo, né, não aderindo também. Isso, exatamente. É uma coisa interessante que a doutora Luciane falou aqui no Café com Terapia, é o quê? Nada mais sofreu tanta interferência das redes sociais, as fake news, porque assim, as redes sociais elas são excelentes, né? São excelentes veículos de comunicação para a sociedade, para o mundo. Hoje todo mundo vive com a tela do celular, vendo notícias o tempo todo. Só que nós temos que saber filtrar essas notícias, nós temos que saber o que é relevante para a sociedade. Porque o que é importante para mim é importante para a coletividade. Então, as pessoas têm que parar de propagar notícias falsas, ou seja, fake news. E as vacinas sofreram muito na pandemia com as fake news. Isso fez com que parte da população gerasse uma desconfiança e não querem se vacinar. Não querem se vacinar, não querem levar os filhos para tomar vacina porque tem medo, porque na internet falou isso, falou aquilo. E assim, e isso não é real. Existem dados sólidos, a comunidade científica é bem evidente, tem vários artigos publicados sobre a importância e os benefícios da vacinação. Tá? Então, dessas 4 plataformas vacinais, aí, por exemplo, que eu disse, nós temos aí a vacina contra a Covid, só contra a Covid. Nós temos aí a Coronavac, que ela é feita de vírus inativados, né? E nós temos também a AstraZeneca, da Oxford AstraZeneca, que ela é feita de vetor viral, né? E nós temos também a Pfizer-BioNTech, tá? Que é a vacina que é a mais moderna, né? Que ela é feita de RNA viral. E nós temos também a Janssen. A Janssen também é de vetor viral não replicante, de adenovírus. Então, veja bem, nós temos 4 vacinas disponíveis para crianças que variam aí, se eu não me engano, de 5 anos até a idade aí de mais de 70 anos. Aí. Então, contempla praticamente todas os extremos de idade, né? Então, não tem por que as pessoas não se vacinarem, né? São tecnologias desde a mais moderna até a mais antiga. Por que a mais antiga? As pessoas falam, mas como eu não vou tomar uma vacina que foi feita em 2 anos, que isso não existe. Na verdade, não é isso, gente. Na verdade, não é isso. A vacina contra o coronavírus, por exemplo, doutora Luciane, a doutora, já vamos, né, PJ, vamos encerrar aqui para o próximo bloco, tá, gente? Então, a vacina contra o coronavírus, por exemplo, no caso da Coronavac, as pesquisas já são realizadas de vírus inativado desde 2002. Por quê? Porque nós tivemos no Oriente Médio uma epidemia de SARS-CoV-1, que é o coronavírus tipo 1, e também de MERS-CoV, que é também um outro tipo de coronavírus, que é originário dos camelos, né? E teve uma epidemia no Oriente Médio. E aí, a partir daí, nós temos aí, então, mais de 20 anos de pesquisa sobre essas vacinas que foram retomadas agora. Por que retomadas agora? Porque vacinação ela carece de investimento. Altos investimentos em ciência, em tecnologia. Então, essas vacinas foram avançando e agora foram retomadas com força.
E aí agora a gente tem aí esse resultado muito favorável. É importante isso, Cassiano, até porque educação em saúde ela é necessária para a nossa população para que ela possa realmente tomar as decisões melhores com relação à sua família, né, e também a si própria. E agora a gente vai dar um intervalinho e trazendo novamente depois informação em saúde, a gente vai falar um pouquinho sobre as medidas de proteção que nós temos que adotar, principalmente hoje que nós vemos aí uma retomada da Covid-19, não só no nosso município, como em todo o país. E até daqui a pouco, gente. Vamos lá, nossos apoiadores.